Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Uaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos chegando com o entrevistado do dia. E hoje nosso tema, Dia Mundial da Água e as questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Convidamos para estar aqui a Célia Márcia Paulino Gomes, bióloga, integrante da coordenação da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração da região do Caparaó. Célia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pelo espaço para podermos dialogar sobre um assunto tão importante, né, que é o Dia Mundial das Águas. Grande prazer estar aqui. Ô Célia, além de bióloga, você é professora, já atuou como técnica em agroecologia através de uma ONG. Fale um pouco sobre a sua trajetória e você é de qual localidade? Então, eu sou do município de Simonésia, sou vizinha aqui de vocês e, de fato, né, minha formação acadêmica é biologia, tive a oportunidade de trabalhar por um período como professora de ciências e biologia, atuei também como coordenadora pedagógica num colégio particular lá do município de Simonésia e mais tarde como técnica em agroecologia numa ONG que desenvolve um trabalho regional com agricultura familiar, podendo contribuir aí com a produção dos agricultores e agricultoras, prezando sempre pela preservação do meio ambiente, que é o que a agroecologia prevê. E como nós podemos definir a biologia? Bom, a biologia é a ciência que estuda as espécies, os seres vivos, nas suas mais diversas formas, ambientes e funções, né? É uma ciência muito importante, assim, que trata das espécies diversas do nosso planeta. E dentro dessa importância é bom falar também do biólogo, né? Sim, o biólogo é o profissional, né, que se dedica a estudar as espécies, né, e a buscar também soluções para os problemas diversos que as espécies apresentam. Seja a espécie humana, né, as tantas doenças que nos acometem, tem biólogo, por exemplo, trabalhando na área da saúde, tem biólogo trabalhando na área da educação, mas também trabalhando na agricultura, no meio ambiente, né, buscando sempre preservar as espécies estudadas. Ô Célia, já que você citou a questão da agricultura, é importante a gente saber o que representa a agricultura familiar para a nossa região. Bom, a agricultura familiar representa o sustento das famílias, né, da maior parte das famílias aqui da nossa região, é a responsável pelo giro da economia aqui dos nossos municípios, é mesmo a vida das pessoas, né, o que garante alimentação na mesa dos brasileiros e brasileiras. A gente sabe que mais de 70% do alimento que chega nas nossas mesas vem da agricultura familiar e não do agronegócio ou de algum outro setor, né? Então a agricultura familiar para a nossa região é o que garante alimento, água, é o que garante sustento, trabalho e economia nas famílias diversas aqui que habitam o nosso território. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Como foi pensada essa data e por qual organização? Bom, essa data foi criada em 1993 pela Organização das Nações Unidas, né, que é a ONU, e foi criada com o objetivo de alertar as pessoas, né, para que tenham mais consciência, para que utilizem esse recurso, esse bem natural, com mais racionalidade, com mais consciência, e serviu também para começar a levantar, né, essas discussões sobre o uso racional da água, né, e também sobre a importância da preservação. Então foi lá naquela época, né, em que o assunto, em que a pauta ambiental estava surgindo com mais ênfase. Perfeito. Também existe a Declaração Universal dos Direitos da Água e tem aqueles artigos que são assim de maior destaque, né, maior relevância. Exato. Dentro dessa declaração eu destacaria o artigo 4 e 5, por exemplo, né? O artigo 4 vem falar sobre o equilíbrio do planeta Terra, né, e reconhece que a água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida e que não dá para pensar no futuro e no equilíbrio do planeta sem pensar na conservação das águas, né? Então é uma declaração que nesse artigo 4 reconhece a importância da água para a manutenção da vida. E o artigo 5 vem falar, né, trazer as pessoas para a responsabilidade de conservar as águas, dizendo inclusive que a água não é só um recurso que nós recebemos de herança dos nossos antepassados, mas é também um recurso que foi nos emprestado pelos nossos sucessores, né, pelos nossos descendentes que vêm aí. Então nós temos como obrigação moral preservar e cuidar por tudo isso. É impossível imaginar o planeta Terra sem a água para o consumo humano, né, e dos demais seres, né? Exato, impossível. Não dá para falar mesmo, né, em permanência da vida no planeta Terra sem pensar na conservação da água em abundância e qualidade. Impossível.
Perfeito. Agora, essa importância da água é um recurso essencial, igual você disse, né, para a sobrevivência de todos os seres. E a questão do nosso planeta, né, a gente tem a ideia que o planeta realmente é aquele planeta água, né, pelo menos quando a gente vê a imagem, né? E estima-se que menos de 1% dessa água esteja disponível para o consumo humano. Qual é a verdade sobre o nosso planeta água? Bom, de fato, né, nós conhecemos aí desde crianças imagens tantas do nosso planeta, mostrando um planeta azul, né, que nos refere à quantidade de água que nós temos aqui na superfície. E nós temos, de fato, muita água, né? Porém, dessa totalidade toda, aproximadamente 97% da água que existe no nosso planeta é salgada, né? Está nos mares e nos oceanos, né? E não são próprias para consumo. E os outros 3% que sobram, né? 2% aproximadamente estão nas geleiras, então imprópria também para consumo, indisponível. E 1% desses 100% que nós temos de água no nosso planeta é que de fato está disponível para consumo humano. E esse 1% é o que muitas das vezes a gente degrada, polui e tem dificuldade de conservar. Então, estamos no planeta água, mas a água de fato corre o risco de acabar. Água potável. Para consumo, né? Isso, para consumo. Isso. Já se identifica até mesmo, Célia, uma desigualdade na distribuição, né? Várias regiões, levando até mesmo a conflitos por água. Agora, é verdade que já existem locais onde a água já é bastante escassa. Exato, não é ainda, né, a nossa realidade aqui na região do Caparaó, na zona da Mata Mineira. Inclusive, nós somos considerados a caixa d'água da zona da Mata Mineira, né? Então, não é uma realidade que a gente vive aqui. Mas existem regiões no Brasil, como a região norte, nordeste, por exemplo, que são regiões onde os biomas, né, já por natureza mesmo, têm menos disponibilidade de água, mas devido também ao uso, né, irracional do ser humano, tem dificultado cada vez mais. Então, é a realidade de algumas regiões e alguns países também essa escassez. Diante dessa realidade, a gente pode considerar que a água é um bem finito, não é? A água potável, sim, a água para o consumo humano, sim. Existem alguns estudiosos, né, que dizem que a água nunca vai acabar aqui no nosso planeta, se considerarmos esse 100%, né, de recurso hídrico que a gente mencionou, contando as geleiras, os oceanos e mares. Mas se nós fizermos esse recorte, né, para água potável, para água disponível para o consumo humano, aí o alerta é grande, porque de fato ela pode acabar ou chegar, né, num nível de escassez em que ela venha a ser muito cara ou de muito difícil acesso. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com a Célia Márcia Paulino Gomes, bióloga, integrante da coordenação da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração da região do Caparaó. E o tema Dia Mundial da Água e as questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Ô Célia, fala sobre a importância e o que representa a Lei das Águas, criada em 1997, que passou então a estabelecer instrumentos para a gestão das águas no Brasil. Bom, Moreira, toda legislação que venha, né, para de fato regulamentar os nossos recursos, né, que são públicos, que são divididos entre a população, são muito bem-vindas, né? Então, a criação dessa lei, para nós do campo ambiental, foi um avanço muito grande. E ela prevê, inclusive, que a água é um recurso natural, público, ou seja, né, ela não pode ser privatizada, não pode ser controlada por alguém ou por alguma empresa, né? E ela prevê também que a água, sendo um recurso limitado, precisa ser utilizada com racionalidade. Então traz assim inúmeras cláusulas mesmo, né, direcionando a população para que faça o uso racional e direcionando também o poder público, instituições e entidades para que possa ajudar a cuidar desse recurso para que não acabe. Célia, quais as principais iniciativas para a preservação das nascentes, rios, etc. E destaque como tem sido o estreito cuidado do usuário e sua fonte de água. Bom, as iniciativas são muitas, né? Eu poderia destacar aqui, por exemplo, a conservação dos topos dos morros, né? Que é aquela área de recarga mesmo da chuva. No alto das montanhas, né, normalmente se tem uma vegetação nativa, que aqui na nossa região é muito retirada para plantio de café ou mesmo pastagem. Então, uma das grandes iniciativas para a conservação das nascentes, das águas como um todo, é a preservação dos topos dos morros. Mas a gente tem também a revitalização das nascentes, temos também, né, a formação das matas ciliares ao entorno dos rios, tratamento do esgoto doméstico, as iniciativas
iniciativas são muitas para a conservação desse recurso vital. Essa questão do tratamento do esgoto doméstico é um problema sério aqui na nossa região, né? Sério, Moreira. Infelizmente, nós não temos aqui, né, muitos projetos para tratamento do esgoto, para saneamento básico dentro das cidades, onde normalmente os dejetos são depositados diretamente nos rios. E na zona rural também não é muito diferente, né? Existem algumas iniciativas de construção de fossas sépticas, mas ainda num volume muito pequeno para a demanda que nós temos. Vamos falar um pouquinho de mineração. A empresa, para realizar a pesquisa, precisa do consentimento da Agência Nacional de Mineração. E vencida essa etapa, quais são os trâmites que virão? Isso, as etapas são muitas, né? São muitas fases que a empresa, a mineradora, no caso aqui da nossa região, a mineradora Corimbaba, né, precisa avançar para conseguir, de fato, um licenciamento ambiental e uma permissão para extrair o minério, a bauxita aqui das nossas terras, né? E após esse contato, essa licença emitida lá na AMN, ela começa a passar, né, por todos os outros trâmites aqui no estado de Minas, outros mais dentro dos municípios de interesse, né, que tem a disponibilidade de bauxita, até chegar também no agricultor. Mas são várias etapas: concessão de lavra, concessão de pesquisa, requerimento de licença ambiental, concessão da licença ambiental, são muitas etapas. Perfeito. Aqui na região se observa a resistência quanto às atividades minerárias. Quais os principais fundamentos? Bom, os fundamentos giram em torno da preservação da vida, das águas e da agricultura familiar. Nós estamos numa região, como já dito anteriormente, né, de grande produção de água doce em abundância e qualidade. Somos considerados a caixa d'água da zona da Mata Mineira. E junto a essa produção de água que nós temos aqui no nosso território, tem também uma grande produção de alimento de qualidade, alimento que de fato nutre as pessoas, porque ainda tem, né, um baixo teor de agrotóxico se comparado a outras regiões do Brasil. Então nós estamos aqui para questionar principalmente, né, esse modelo de mineração que a Corimbaba apresenta, que é um modelo que nós consideramos predatório, que ameaça a vida das pessoas, né, a troco de principalmente retirar daqui os minérios, no caso a bauxita, para exportar para outros países. Então a gente entende que o principal interesse não é cuidar da necessidade de consumo da população, mas cuidar da necessidade, né, de produção de dinheiro, de capital dos acionistas da própria empresa. Perfeito. Agora, em termos da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração da região do Caparaó, você é integrante. Fale como está esse acompanhamento, as orientações e principais objetivos. Joia, aqui nós somos 25 municípios da região do Caparaó que estamos na lista dos ameaçados para a extração de bauxita da mineradora Corimbaba, e nós criamos então em 2020 uma articulação regional, que é essa chamada Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração, para dialogar com todos esses municípios que estão na lista dos ameaçados. E desde então a gente se reúne mensalmente para pensar algumas ações estratégicas coletivas aqui na região, e já fizemos ações diversas, desde ações mais de divulgação e conscientização, como Caminhada Regional das Águas, Carreata Regional, como panfletagem, coleta de abaixo-assinado, mas fizemos também ações concretas de formação, de diálogo em busca de parcerias com outras instituições. Atualmente, nós podemos considerar que esse tema, mineração na região aqui do Caparaó, tem caminhado para a judicialização? Bom, a judicialização, na verdade, é um braço das ferramentas todas que nós utilizamos para fazer, né, esse trabalho, essa luta aqui de enfrentamento a esse modelo predatório de mineração. Mas a gente pode considerar que a judicialização corresponde a 10% aproximadamente das ações todas que a gente propõe. Para além dessa luta judicial, tem também a luta nas ruas, nas mídias, né, em parceria com escolas, com outras instituições, na formação, na consciência do povo. Então são diversas as frentes que a gente atua, e a judicialização é uma frente pequena, apesar de muito importante. E quem quiser saber mais desse trabalho que vocês têm realizado, qual é o contato? Bom, pode seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Existe uma página chamada Mineração Aqui Não, e é uma página que a gente está buscando sempre alimentar com as informações das atividades que acontecem por aqui. Ô Célia, então nós podemos resumir que para a existência da vida é fundamental a preservação da água.
Fundamental, Moreira. É importante que nós saibamos, né, preservar, conservar. É importante que a gente entenda que sem água não existe vida humana, vegetal, não existe mesmo como pensar no futuro do nosso planeta sem pensar na conservação desse bem natural. Célia Márcia, queremos agradecer a sua participação. Agradeço a audiência, agradeço o convite, estou sempre à disposição. E assim, hoje nós conversamos com a Célia Márcia Paulino Gomes, ela é bióloga e integrante da coordenação da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração da região do Caparaó. Nosso tema, Dia Mundial da Água e as questões essenciais que envolvem os recursos hídricos. Para você, ouvinte da Manhã Uaçu, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.